A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Hoje chegamos a um capítulo essencial da Bíblia, que nos convida a refletir sobre a origem das nações e a fidelidade de Deus na diversidade humana. Gênesis 10 é conhecido como a Tabela das Nações, onde o Senhor revela a multiplicação dos povos após o dilúvio, mostrando que Deus é Senhor sobre toda a criação e que Ele tem um propósito para cada nação e cada indivíduo. Este capítulo pode parecer apenas uma lista de nomes para alguns, mas para quem tem olhos espirituais, é uma poderosa mensagem sobre a soberania divina na história da humanidade. Deus não apenas salvou Noé e sua família, mas através deles, Ele deu início ao cumprimento da promessa de multiplicar a terra e espalhar os seus filhos por toda a terra. Hoje, vamos entender que cada nome, cada povo é parte de um grande plano de Deus, que deseja que todos os homens conheçam sua glória e seu amor. Não importa as diferenças culturais, linguísticas ou geográficas, Deus é Pai de todos e tem um propósito eterno para a humanidade. Ao explorarmos este capítulo, prepare seu coração para enxergar como a diversidade das nações pode nos ensinar sobre unidade, respeito e a missão divina que recebemos de proclamar o Evangelho a toda criatura. É hora de reconhecer que a vontade de Deus é que a sua família seja formada por povos variados, unidos pelo amor e pela fé. Que o Espírito Santo abra nossos olhos espirituais para compreender que, mesmo em meio a tanta diversidade, a fidelidade de Deus permanece firme, conduzindo a história rumo ao cumprimento do seu plano de salvação. Este estudo não é apenas sobre genealogia, mas sobre nossa identidade em Cristo e nosso papel no mundo. Vamos à leitura de Gênesis capítulo 10, versículos do 1 ao 32. Os descendentes de Noé, estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cam são Cuxe, e Misraim, e Pute, e Canaã. E os filhos de Cuxe são Sebá, e Avilá, e Sabtá, e Raamá, e Sabtecá. E os filhos de Raamá são Sabá e Dedã. E Cuxe gerou a Nimrode. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele a Assíria e edificou a Nínive, e Reobote e Ir, e Calá e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Naftuim, e a Patruzim, e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Ete, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, e Gomorra, e Adimá, e Zeboim, até Laza. Estes são os filhos de Cam, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, e Assur, e Arfaxade, e Lude, e Arã. E os filhos de Arã são Uz, e Hul, e Jeter, e Mas. E Arfaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Éber.
E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou a Almodá, e a Selefe, e a Hazar-Mavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Dicla, e a Obal, e a Abimael, e a Sabá, e a Ofir, e a Havilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã, e foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações, e destes foram divididas as nações na terra, depois do dilúvio. Amém. Que o Espírito Santo nos ilumine para compreendermos a profundidade desta palavra e seu significado para nossas vidas hoje. Palavra pastoral, a soberania de Deus. Sobre as nações. A tabela das nações, em Gênesis 10, revela a soberania absoluta de Deus sobre toda a criação. Cada povo, língua e nação foi formado segundo a vontade divina, mostrando que Deus não perdeu o controle após o dilúvio, mas continua guiando a história humana. Isso nos lembra que, em meio à aparente diversidade e até conflitos, Deus está no comando e sua autoridade é suprema. Nenhum governo, cultura ou pessoa está fora do alcance do seu poder. Para nós, isso é um chamado para confiarmos no Senhor, mesmo quando o mundo parece caótico. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e seus planos nunca falham. A unidade na diversidade da humanidade. Apesar das diferenças evidentes entre povos e culturas, este capítulo aponta para uma origem comum. Todos são descendentes de Noé, e antes dele, de Adão. Somos, portanto, uma só família humana. Essa verdade nos desafia a respeitar e amar a diversidade, reconhecendo que as variações de língua, costume e tradição são parte do plano de Deus para manifestar sua criatividade e glória. A unidade que Deus deseja não é uniformidade, mas uma harmonia que respeita as diferenças, unida pelo amor e pela fé em Cristo. O significado dos nomes na tabela das nações. Na Bíblia, cada nome carrega uma mensagem profunda e muitas vezes revela o caráter ou o destino daquela pessoa ou nação. Em Gênesis 10, os nomes dos descendentes de Noé não são meros rótulos, mas carregam simbolismos espirituais que nos ajudam a entender o plano de Deus para a humanidade. Por exemplo, o nome Jafé, um dos filhos de Noé, significa amplo ou expansão. Isso reflete o chamado de sua descendência para se espalhar e habitar as regiões amplas da terra, cumprindo a ordem de Deus para encher o mundo. Jacão, outro filho de Noé, cujo nome pode estar associado a escuro ou baixo, tem sua descendência ligada a terras específicas, como Canaã, onde ocorreriam muitos eventos posteriores significativos para o povo de Deus. O nome Sem, que significa nome ou renome, é especialmente importante, pois dele descenderia Abraão e, consequentemente, o povo escolhido por meio do qual Deus cumpriria suas promessas de bênção e redenção. Entender esses significados nos faz perceber que a genealogia bíblica não é apenas um registro histórico, mas uma revelação da soberania e dos propósitos divinos. Cada nome aponta para um papel específico no desenrolar da história da salvação. Assim, somos chamados a olhar para os nossos próprios nomes e identidades espirituais, refletindo se estamos cumprindo o propósito que Deus tem para cada um de nós. Que possamos, como a descendência de Sem, carregar o nome do Senhor com honra e fidelidade, sendo luz em meio às nações. O propósito divino para cada nação. Cada povo mencionado neste capítulo tem um papel no plano eterno de Deus. O Senhor não apenas criou, mas também estabeleceu destinos para cada nação. Isso nos lembra que nenhuma pessoa ou grupo está fora do alcance da graça e do chamado divino. Como cristãos,
Somos convidados a orar pelas nações e a participar da missão de levar o Evangelho até os confins da terra. Gênesis 10 nos convida a olhar além do nosso círculo imediato e entender que somos parte de uma grande missão global. A história que conduz à promessa de redenção. Gênesis 10 também nos aponta para o futuro, mostrando o começo da dispersão dos povos que culminará na vinda do Messias. A diversidade das nações está inserida na história da redenção, onde Deus promete um Salvador para todas as nações. Esse capítulo prepara o terreno para a compreensão da missão de Jesus e da Igreja no mundo, reforçando que a salvação não é para um povo isolado, mas para toda a humanidade. Nossa identidade em Cristo, dentro da diversidade. Por fim, ao meditarmos nesse capítulo, somos desafiados a reconhecer nossa identidade verdadeira. Não apenas cidadãos de um país, mas filhos e filhas de Deus, membros da família espiritual que transcende fronteiras. Em Cristo, somos reconciliados e chamados a viver em comunhão, respeitando as diferenças culturais e promovendo a paz e a justiça. Essa é a essência do Evangelho que Gênesis 10 começa a revelar. Um Deus que ama toda a humanidade e chama cada um para a sua glória. Aplicação final. Queridos irmãos e irmãs, a leitura de Gênesis 10 nos apresenta um Deus soberano, fiel e cheio de propósitos para toda a humanidade. Somos convidados a reconhecer que mesmo na diversidade de línguas, culturas e povos, há uma unidade essencial que vem do nosso Criador. Essa verdade deve nos levar a uma postura de humildade e respeito diante das diferenças, rejeitando todo preconceito e intolerância. O Evangelho que proclamamos é para todos, e Deus nos chama a sermos instrumentos de reconciliação e paz. Além disso, precisamos lembrar que somos parte ativa desse grande plano. Não fomos deixados isolados, mas inseridos numa história divina, com uma missão clara: ser luz e sal para o mundo, levar esperança e transformação para as nações. Reflita profundamente como você tem vivido essa missão, de que forma sua vida reflete a unidade que Deus deseja para seu povo. Está aberto para servir além do seu círculo, para orar e agir em favor das nações? Que este estudo fortaleça a sua fé, renove seu compromisso com Deus e te inspire a ser um canal de bênção para o mundo. A fidelidade do Senhor permanece para sempre e nós somos chamados a participar do seu propósito eterno com coragem, amor e dedicação. Oração final. Pai amado, agradecemos por tua palavra que nos revela a grandeza de teu plano para as nações e para cada um de nós. Perdoa-nos quando somos indiferentes à missão que nos confiaste. Abre nossos olhos para ver além das diferenças e enxergar a todos como teus filhos amados. Dá-nos um coração cheio de amor, unidade e compromisso para levar o Evangelho a todas as línguas e povos. Fortalece-nos para sermos instrumentos de paz, justiça e reconciliação em meio a um mundo dividido. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar neste estudo profundo de Gênesis 10. Se essa palavra tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E não esqueça de escrever nos comentários uma frase ou palavra que Deus colocou no seu coração durante este vídeo. A sua participação é muito importante para fortalecer nossa comunhão e edificar a todos. Vamos juntos seguir nessa jornada pela palavra de Deus, crescendo na fé e no conhecimento da sua vontade. Que Deus abençoe você e sua família ricamente. Até o próximo estudo.